Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e declarar com toda a convicção do meu coração que o Senhor tem grandes coisas para nós nesses dias. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Que a palavra do Senhor nesses dias encontre solo fértil em nós e que nenhum de nós saia daqui como chegou. Que todos nós saiamos daqui renovados, revigorados e, acima de tudo, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Para fazermos a obra do Senhor com muita coragem, com muita convicção, com muito temor, com muitos frutos e glorificarmos o nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Instituto Pai, mais uma vez, pelo convite. Agradecer ao pastor Maurício pelo carinho, pela distinção com que sempre nos trata. E dizer que a minha tarefa nessa noite ficou sobremodo facilitada. Porque hoje eu me sinto como aquele cozinheiro de restaurante que não tem grandes obrigações, exceto a de servir uma entrada aos presentes, para que eles possam distrair o apetite, enquanto aguardam pelo prato principal. Se a entrada for uma delícia, todos sairão daqui dizendo, que boa entrada, mas que jantar delicioso. Se a entrada for indigesta, eu tenho certeza que o prato principal há de salvar a noite. De forma que eu estou muito em paz para falar um pouquinho com você e espero que o Senhor também me use de uma maneira muito especial. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 8, a partir do 5º verso e até o verso de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13. Lembrando que o tema do nosso encontro é os desafios de um ministério vitorioso. Claro que nós vamos ter que entender mais aprofundadamente ao longo dessa nossa trajetória o que significa exatamente um ministério vitorioso. Essa vitória consiste do quê? Os critérios dessa vitória são definidos por quem? Qual é exatamente o aspecto de um ministério vitorioso à luz da palavra de Deus? Eu tenho certeza que o Espírito há de falar conosco também nesse sentido. Eu gostaria de, com a minha palavra, introduzir a temática e quem sabe, se assim o Senhor me permitir, propor algumas bases para esse ministério vitorioso que todos nós queremos e que, acima de tudo, Deus quer para nós e principalmente através da nossa vida. Mateus capítulo 8, verso 5 diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor,
meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu acredito que essa minha apropriação da figura do centurião para falar de desafios para um ministério vitorioso seja um tanto quanto inusitada. Confesso que eu mesmo nunca ouvi uma pregação para pastores e a respeito do ministério a partir desse texto. Mas também confesso que, orando sobre esse assunto e meditando a respeito do ministério, dos desafios que o ministério nos impõe e dessa vitória que todos nós desejamos alcançar na nossa caminhada com Deus, a figura desse centurião me veio à mente e ao espírito. E por alguns instantes eu pensei que ele tem algumas lições bastante sérias para nos ensinar. Primeiro porque, de uma maneira muito curiosa, as ocorrências de centuriões na Bíblia são sempre mencionadas de modo positivo. Nós temos esse centurião, nós temos o centurião que participa do momento da crucificação de Cristo e que finalmente se rende a Jesus dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Nós temos o centurião Cornélio em Atos 10, que é apresentado como um homem temente a Deus, que oferece a Deus com um coração voluntário e sincero, e para quem Pedro vai pregar a palavra e com quem Pedro tem uma experiência extraordinária de manifestação do Espírito. E também aquele centurião que aparece em Atos capítulo 27, um tal de Júlio, que acaba simpatizando com o apóstolo Paulo e cuidando de uma maneira que Lucas descreve como humana do apóstolo Paulo, a ponto de salvar-lhe a vida quando do naufrágio do navio. Então, todas as vezes que o Novo Testamento menciona um centurião, o Novo Testamento o faz de modo positivo, tirando do contexto da época uma figura de liderança e de autoridade que ainda preserva algum valor. Você sabe que Jesus, por todo o seu ministério, sempre foi muito duro com as lideranças religiosas e com as lideranças políticas de Israel. As lideranças políticas, que eram lideradas pela figura de Herodes, estavam corrompidas. E as lideranças religiosas não estavam desfrutando de um contexto muito melhor. Haviam se distanciado de Deus. Jesus estabeleceu as lideranças religiosas como um alvo preferencial do seu ministério profético, das críticas, das denúncias, das acusações, das condenações. De modo que o Novo Testamento nos dá mesmo essa sensação de que as referências, os modelos, as lideranças da época em que Jesus passou por esse mundo estavam destituídas do seu papel, da sua importância, do seu valor,
e já não podiam mais atender às questões e às necessidades da população. Razão porque, naquele texto de Marcos, quando Jesus multiplica os pães, ele começa essa cena que culmina na multiplicação, identificando as multidões como ovelhas sem pastor, como gente sem liderança, como gente que precisa de ajuda. Os modelos desapareceram, os referenciais sucumbiram. É necessário levantar novas frentes, é necessário escolher novos líderes para uma nova geração, porque senão as pessoas não terão a quem recorrer, não terão com quem contar. E nesse universo tão caótico, tão difícil, ver que o Novo Testamento trata com carinho algum tipo de liderança é alguma coisa que chama a nossa atenção. Ver como o Novo Testamento trata com algum carinho e com alguma distinção os centuriões é sempre alguma coisa que deve chamar a nossa atenção e nos levar à reflexão. Essa pelo menos é a primeira razão pela qual eu acho que nós podemos olhar para esse episódio e para a iniciativa desse centurião com algum carinho a mais, com algumas perguntas que talvez esse texto pode nos responder. A segunda razão pela qual eu acho que esse texto pode nos ajudar é que ele está numa posição muito interessante do Evangelho de Mateus. Você sabe que o Evangelho de Mateus dedica um trecho bastante significativo ao nascimento de Jesus e às circunstâncias do nascimento. Jesus é visitado por magos, Jesus foge das autoridades com a sua família, é levado pela sua família para fugir da matança e da perseguição. Jesus, já desde o nascimento, cumpre as profecias, e a questão da autoria do Evangelho de Mateus é sempre uma questão que nos deixa um tanto quanto curiosos, porque fica claro que o autor do Evangelho tem um conhecimento muito preciso do Antigo Testamento, das profecias, e a cada cena e a cada situação, ele faz questão de mostrar que toda a história de Jesus está cumprindo as profecias, as revelações e aquilo que Deus já havia dito. Quando chega o capítulo 3, Jesus aparece para o ministério já na fase adulta, e João é o precursor desse momento da vida de Jesus. Você sabe que o Antigo Testamento termina propondo a voz do que clama no deserto como o que anteciparia o ministério de Jesus. O Messias teria na figura de João Batista uma legitimação. Esse profeta que iria à frente seria uma espécie de legitimação para o ministério messiânico, ao ponto de os fariseus terem dificuldade de responder para Jesus se o batismo de João era da terra ou do céu. Quando os religiosos questionaram Jesus sobre a questão da autoridade, com que autoridade você faz essas coisas, Jesus disse: primeiro eu vou fazer uma pergunta, porque a questão é o que vocês entendem. O batismo de João era do céu ou da terra? Eles entram numa crise. Se nós dissermos da terra, o povo vai partir para cima de nós. Se nós dissermos do céu, ele vai perguntar por que é que nós não cremos. E aí preferiram não responder, e Jesus acabou dizendo: eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Mas a pergunta de Jesus não era gratuita. A pergunta de Jesus era muito intrigante. Por quê? Porque estava claro no Antigo Testamento que um dos sinais do aparecimento do Messias, da chegada do Messias, seria a manifestação de um precursor. E João Batista encarnou de forma muito plena essa figura do precursor. Se ele é do céu, se o que ele fez é de Deus, então não há razão nenhuma para nós não crermos que o Messias está na sequência do ministério dele e realmente o reino de Deus é chegado. Veja como os religiosos estavam com o seu coração fechado para o ministério de Jesus. João Batista acaba sendo preso por causa das suas denúncias e do seu ministério profético, e finalmente acaba sendo morto pela
autoridade política, caprichosa, narcisista, que não ouviu a palavra do Senhor. Quando chega o capítulo 4, Jesus é tentado no deserto. Seu ministério ainda não começou, começa no deserto, é do Jordão para o deserto. Coisa que muitas vezes Deus faz conosco ainda hoje. O pastor que estará aqui conosco, pregando também nesse encontro, Hernandes Dias Lopes, disse certa vez que o deserto não é um acidente de percurso na vida do crente. O deserto é uma agenda de Deus, faz parte do processo e deve ser compreendido como parte do processo. Jesus sai do Jordão para o deserto, e do deserto ele vai para o início do seu ministério, que de acordo com Mateus é estrondoso, mas ocupa poucas linhas. Mateus não se preocupa muito em descrever esses primeiros momentos no ministério de Jesus. Diz apenas que Jesus escolheu discípulos e saiu fazendo milagres, curas, libertações e restaurações e pregando o reino de Deus. E aí quando chega o capítulo 5, já há multidões seguindo Jesus de todas as partes, da Galileia, de fora da Galileia, do outro lado do Jordão, de Decápolis. Tem gente seguindo Jesus, e aí Jesus vê as multidões e começa a ensinar as multidões e faz um dos mais extraordinários sermões da história. Os capítulos 5 a 7 trazem o que nós poderíamos chamar de o conteúdo programático do ministério de Jesus. Capítulo 5, versos 1 até o 16, Jesus trata a questão da identidade do discípulo no reino de Deus. O discípulo é o bem-aventurado, o discípulo é o sal da terra, o discípulo é a luz do mundo. A partir do versículo 17 até o final do capítulo 5, Jesus trata a questão da ética do discípulo no reino de Deus. Não é uma reprodução daquela religiosidade estanque que está consolidada naquele tempo, mas é uma ética que nasce no coração. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo diferente. Vocês ouviram o que foi dito, não matem, mas eu digo que se alguém odiar, já matou. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterem, mas se alguém olhar com intenção impura, já adulterou. E Jesus arremata dizendo, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. A ética do reino é outra. No capítulo 6, Jesus trata a espiritualidade do discípulo no reino de Deus. Também é outra. É uma espiritualidade discreta, porque no jejum o rosto é lavado, e o sujeito não jejua em dia de festa, nem dia de aniversário, nem dia de casamento. O jejum não é para ser feito de forma a que os outros o percebam. O rosto tem que ser lavado, o ânimo tem que estar em dia. As pessoas não precisam saber. As esmolas, que são um aspecto da espiritualidade judaica, devem ser feitas com discrição. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. As orações são discretas, não tem que ser nas praças para serem ouvidas pelos outros, não devem ser repetitivas por aquela imaginação de que o muito falar redundará no favor de Deus. O quarto secreto é lugar preferencial. Eu gosto bastante, abrindo um pequeno parênteses aqui, da explicação que o Carlos Queiroz dá sobre o quarto secreto no livro Ser é o Bastante, que vale a pena a leitura. Ele resgata a palavra grega para quarto secreto, que é tameion, e ilustra que o tameion era aquele quarto da bagunça, uma espécie de porão ou sótão ou qualquer coisa nesse sentido. Tameion é o lugar em que você deixa as tralhas. O meu apartamento tem um tameion. É o lugar em que, se você não sabe onde põe uma coisa, você põe lá. O marido chega em casa com aqueles folders de congresso, com aquele material que ele pegou na igreja, e ele diz para a esposa, onde é que eu ponho isso? Ah, põe naquele quartinho, depois a gente vê. A esposa chega em casa com uma série de coisas que ela ganhou e depois vai ter que olhar. Onde é que eu ponho? Põe no quartinho.
Os filhos deixam uma bagunça, a visita chega, recolhe-se a bagunça rapidamente. Onde é que põe? Põe no quartinho. É o quartinho da tralha. É o tameion. A ideia de Jesus é, quando você for orar, entre naquele quarto onde você não leva visita. Entre naquele espaço que você não mostra para ninguém normalmente. Entre naquele ambiente que é sem dúvida nenhuma o mais reservado. E ali abra o seu coração de tal maneira que o seu tameion interno seja exposto diante do Pai. E Ele comece a pôr ordem na sua casa. Porque o seu quartinho secreto também precisa ser tocado pelo toque restaurador, regenerador, abençoador, higienizador do Espírito Santo. Ali você fale com o Pai. Porque o quarto secreto não é lugar de expressão religiosa simplesmente. É lugar de derramar o coração e de fazer a vida limpa e consagrada no altar de Deus. A espiritualidade do discípulo é discreta. Ela não pensa em resultados, o que já começa a nos dar a pista de onde nós vamos chegar nesse encontro. O resultado não é a questão é transparência de alma. Por isso que esse bloco sobre a espiritualidade, que é o capítulo 6, termina com uma palavra sobre a ansiedade. Porque o primeiro reflexo do organismo para essa percepção de que a vida com Deus é destituída de qualquer tipo de relação com os resultados é a ansiedade. A ansiedade é a resposta da vida para esse convite à despreocupação e à entrega. Jesus diz, não estejam preocupados. Nem quanto ao que há vez de comer, beber, vestir. Deus sabe todas essas coisas antes de vocês pedirem. Aleluia por isso. Você nem falou sobre o que você veio buscar nesse encontro. Você ainda nem teve tempo de orar pelo seu ministério. Você ainda nem teve tempo de pedir por aquelas áreas em que você está lutando. E eu já posso dizer para você que Deus já está com tudo isso nas mãos dele. Já está tudo em paz. Já está tudo certo. Deus é maravilhoso. Por isso esse bloco termina dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais será acrescentado. Aí Jesus fala um pouquinho sobre os relacionamentos. Me parece esse é o tema central dos versículos 1 a 12 do capítulo 7, porque envolve não julgamento, envolve autoconhecimento. A questão do pedir, dar-se-vos-á, se estivesse no bloco da oração, poderia ser um pouco utilitária, mas como está no bloco dos relacionamentos, faz mais sentido. É questão pai e filho, é questão de pedir para que Deus faça você sensível à necessidade dos demais. Por isso esse bloco termina dizendo, tudo que vocês querem que os outros façam, façam primeiro a eles, porque essa é a lei. E esses são os profetas. E aí o sermão termina com advertências. Advertências a quem? Ou contra quem? Contra os falsos profetas. Contra uma religião institucionalizada e que prega uma mensagem diferente. Não é a vida dos discípulos que a religião está pregando. É uma vida distante de Deus, burocrática, que é bonita por fora, mas é podre por dentro. Cuidado, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como uma pessoa que constrói na rocha. As tempestades vêm, a força do vento vem, as intempéries vêm, dão contra a casa, mas ela não cai. Já quem constrói na areia, ou já quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como quem constrói na areia. As tempestades vêm, dão contra a casa e ela desmorona e é grande a sua ruína. Veja, é um extenso sermão que trata de tudo e que se torna o conteúdo programático do Evangelho. Na sequência, Jesus cura um leproso e já aparece esse oficial. Se você entendeu o meu raciocínio e acompanhou comigo, e eu tenho certeza que sim, você percebeu que o Evangelho de Mateus até aqui está todo basicamente construído em função dos ensinos de Jesus. Não tanto em função dos milagres, mas em função dos ensinos. E esse centurião procura Jesus porque está absolutamente tomado pela percepção de que esse homem que ensina com toda essa autoridade é verdadeiramente o Filho de Deus.
De modo que ele já aparece para nós aqui como exemplo outra vez. Porque me parece que os pastores e líderes deveriam ser muito mais encantados com os ensinos de Jesus do que com os milagres dele. Essa é a minha sensação. Que para aqueles que seguem Jesus, seus ensinos alimentam muito mais do que os seus milagres. Porque os milagres não sobrevivem sem ensino, mas o ensino sobrevive sem os milagres. Porque a palavra de Deus não passa. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, a terceira razão pela qual eu acho que esse centurião é um modelo ministerial, além de ser ele apresentado como todos os demais de modo positivo, e de estar ele nessa esteira de um ministério que está baseado muito mais em ensino do que em milagre, e o ensino gera a confiança do milagre no coração dele, o modo como ele aborda Jesus e pede o favor de Jesus, também traz algumas lições que eu acho que podem servir como base para a nossa reflexão nesses dias. Primeiro porque esse centurião vai até Jesus em favor de uma outra pessoa. E esse é o primeiro detalhe que me chama a atenção no modo como a história acontece. Esse centurião procura Jesus não para falar de si mesmo, não para interceder por si mesmo, mas para falar de um servo seu, paralítico e em sofrimento. E quando eu li esse texto, logo veio ao meu coração que um fundamento de um ministério vitorioso é exatamente esse coração voltado para as necessidades do próximo. Porque ministério não é alguma coisa que a gente faz em favor de Deus. A gente tem que tomar algum cuidado quando a gente diz que a gente faz o que faz para Deus. Porque não pode estar no nosso coração aquele sentimento de que Deus é o beneficiário daquilo que a gente faz. Deus não é beneficiário daquilo que a gente faz. Na verdade, Ele não precisa de absolutamente nada. Uma filosofia antiga já dizia que a soma de Deus e tudo o que Ele criou dá menos do que Deus sozinho. A soma entre Deus e tudo que Ele criou é igual a menos do que Deus sozinho. O Deus que se basta. Calbart o denominou Deus absconditus, que é o Deus que permanece num nível de existência diferente do nosso, escondido da nossa compreensão, distante da nossa realidade, mas ao mesmo tempo tão presente, tão maravilhosa. É o totalmente outro e ao mesmo tempo totalmente aqui, conosco, fazendo a diferença na nossa vida. Nós é que somos beneficiários daquilo que Ele faz. Deus não precisa de nós, não precisa dos nossos ministérios. Quando os religiosos tentaram se equiparar a Jesus, dando ordens aos seus discípulos, e finalmente pediram para Jesus, faze com que eles se calem. Jesus disse, se eles se calarem, essas pedras clamam. Deus não precisa de ninguém. Quando nós dizemos que fazemos o ministério para Deus, não é tanto uma questão de foco quanto de motivação. O fogo que nos queima vem do Senhor. Jeremias disse isso quando ele disse que ele chegou a pensar em não pregar mais, mas era como se um fogo viesse dentro dele e o queimasse por dentro. Calbart entendeu isso de uma maneira tão profunda e brilhante que chegou a dizer que os apóstolos e profetas não querem ser o que são. Eles têm que ser, e todavia eles são. Deus nos incendeia,
Deus nos chama, vocaciona, capacita. Ele está nessa fonte dos nossos ministérios. Mas nada do que nós fazemos o beneficia de alguma forma. Os beneficiários do nosso ministério são os outros. As pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. O problema é que a visão moderna de ministério está um pouco tendenciosa e inclinada para esse lado em que o ministro, o profeta, o pastor, o mestre, ou quem quer que seja, beneficia a si mesmo. E isso que é apavorante. Que de repente o ministério possa virar, eu não acredito que ele tenha virado ainda, mas a continuarem as coisas como estão, ministério é carreira desejável e não espetáculo para o mundo. O apóstolo Paulo diz que nós somos espetáculo para o mundo, escárnio diante de todos. Não tem sido bem assim e muita gente acha que realmente pode beneficiar-se do ministério. Eu louvo a Deus porque nós estamos aqui buscando um caminho diferente. Amém, irmãos? Um caminho de fazer a vontade de Deus. Jesus disse no sermão: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e aí glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O primeiro fundamento de um ministério vitorioso é que ele está totalmente desprovido de qualquer interesse particular, me parece, e tem na vida do outro o seu maior interesse. Ministério é viver como Paulo, que curou tantas pessoas, abençoou tantas pessoas, foi instrumento de Deus na vida de tanta gente, e quando pediu para si mesmo, ouviu um não. Que é uma das coisas mais deprimentes do ministério de Paulo. Ele que foi tão especial na vida de tanta gente, quando clamou por si mesmo, ouviu: a minha graça te basta. Nós estamos no ministério porque as pessoas são como ovelhas que não têm pastor. E elas precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso cuidado, da nossa intercessão. Que busquemos a Jesus com toda a força do nosso ser, para que Ele, Jesus, nos faça instrumento de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O outro é um fundamento do ministério vitorioso. O outro, a pessoa a quem servimos e diante de quem Deus nos quer fazer vasos de bênção. Na sequência, esse centurião que procura Jesus em favor de outra pessoa, dá uma aula de fé que o próprio Jesus exalta, dizendo: eu não vi ainda tamanha fé como a deste homem. Interessante que Jesus tenha dito isso, contrastando a fé desse homem, que era centurião romano, a esse ambiente religioso judaico. Veja, Jesus está fazendo uma denúncia grave aqui, que o ambiente religioso pode ser um problema para a fé, ao invés de ser um fortalecimento para a fé. Esse homem de fora conseguiu acessar o caminho da fé de forma muito mais profunda do que os filhos do reino. A denúncia que Jesus faz nesse texto é muito forte. Muitos virão e estarão com Abraão, Isaque e Jacó, mas muitos súditos ficaram de fora. Eu fico com a sensação que Jesus está dizendo o seguinte: a proposta da fé não é impossível, ela é só diferente. Ela é diferente do que vocês estão fazendo, mas não é impossível, porque se ela fosse impossível, esse centurião não teria encontrado o caminho. Por isso que o centurião serve como juízo para Israel no exercício da sua fé. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi esse conceito de autoridade que o centurião mostrou, apresentou ali e confessou ali diante das pessoas. Jesus disse: eu vou curar seu servo. E eu, se estivesse no lugar desse centurião, diria: é para já, mestre. Vamos lá em casa. O senhor não quer levar o seu travesseiro, uma mala de roupa? O senhor já fica lá uns dias. Rapaz, a gente gosta tanto de receber preletor em casa, não gosta? Jesus diz: eu vou lá na sua casa. O que é que você diz? É ontem. Eu fui pregar esses dias numa igreja e o pastor
colocou a minha esposa no quarto dele e da esposa dele. Eu fiquei extremamente constrangido, mas ao mesmo tempo feliz, porque percebi o desejo daquele casal de servir, de acolher, de ser bênção. Você gosta de receber pessoas na sua casa, eu também gosto. Já recebi o pastor Jeremias na minha casa, estávamos lembrando isso. Dormiu no meu sofá, de meia. Uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida. Não pela pintura, mas pela simplicidade, pela beleza da comunhão que nós tivemos ali. Ele não deve se lembrar muito desses detalhes não, mas eu não esqueci. É tão gostoso. Se Jesus diz, eu vou na sua casa, é ontem. Vamos lá. Mas aquele centurião tem outra cabeça e tem outro coração. E ele é um modelo para os nossos ministérios. E eu acho que o desafio do Ministério Vitorioso também está aí. Que ele é todo construído em cima de uma visão profunda do que é autoridade. Porque enquanto a gente constrói ministério em cima de relações de poder, ministério é alguma coisa que a gente constrói em cima do alicerce forte da autoridade. O Senhor não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade, eu sei o que é autoridade, eu tenho um homem sob o meu comando. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Eu tenho certeza que uma palavra tua basta. Meu servo ficará curado. Aquele homem estava olhando a autoridade de Jesus. Jesus ainda não tinha participado dos grandes centros da sua época. Jesus ainda não tinha ido a Jerusalém no Evangelho de Mateus. Ele está na Galileia, em Cafarnaum. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum, um território simples para a sua residência fixa. Jesus andava com gente simples à sua volta. Os líderes políticos e religiosos estavam consolidados em outros ambientes. Mas aquele centurião conseguiu ver naquela figura singela, humilde, mas de um ensino poderoso, com mãos maravilhosas, a autoridade do Cordeiro Santo. Eu sei quem tu és. E eu sei que tu não precisas entrar debaixo do meu teto, nem chegar perto do meu servo, e nem fazer qualquer outro tipo de ritual. Uma palavra tua é o suficiente. Meus irmãos, esse encantamento da nossa geração com o poder nos afasta do ministério vitorioso, não nos aproxima. Poder, dominação, status, fama, reconhecimento humano, nós todos gostamos disso, mas esse não é o caminho do ministério vitorioso. O ministério vitorioso não está construído em cima de relações de poder, ele está construído em cima de autoridade. A autoridade de Jesus está na base dos nossos ministérios. É o nome de Jesus que legitima os nossos ministérios. É a palavra de Jesus que autoriza os nossos ministérios. É porque Jesus está conosco e nos chamou e nos escolheu que nós temos algum ministério. Não é o nosso nome. Esse centurião está dizendo, eu sei o que é autoridade, eu tenho homens, eu tenho essa estrutura na minha mão, mas quando eu olho para ti, eu vejo que a autoridade está em ti. Quando o nosso ministério é baseado em poder, a gente precisa de estrutura para desenvolvê-lo. A gente precisa de recursos humanos para desenvolvê-lo, de recursos financeiros. A gente precisa de exposição na mídia. A gente precisa de uma série de outras coisas. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas são negativas em si mesmas. Não poderia falar isso em hipótese alguma. Eu estou dizendo que a gente começa a acreditar que o caminho da vitória está nessas coisas. Minha igreja não deslancha porque eu não tenho bateria, teclado e guitarra. Minha igreja não deslancha porque o nosso prédio é pequeno. Minha igreja não deslancha porque o nosso templo fica no bairro. Minha igreja não deslancha porque eu ainda não consegui aquele horário na TV ou no rádio. Minha igreja não deslancha porque eu ainda não consegui arrecadar o valor suficiente para investir no ministério de missões, de evangelismo. Minha igreja não deslancha, meu ministério não deslancha porque eu ainda não consegui entrar no circuito das pessoas que já chegaram lá e que já têm alguma
fama, algum status nesse cenário evangélico. Minha igreja não deslancha porque o prefeito fica me prejudicando. Minha igreja não deslancha porque aquele meu presbítero fica me perseguindo. Minha igreja não deslancha porque aquele povo que vai lá no domingo assistir o culto que eu faço não ajuda em nada. Todas essas declarações, avaliações, percepções são baseadas em estruturas de poder. Mas o ministério deslancha ou não deslancha? Dependendo da palavra de Jesus. E o ministério deslancha porque o nome de Jesus é poderoso. Porque é na autoridade de Jesus que a gente faz o que tem que fazer e fala o que tem que falar. Basta uma palavra dele. Meu irmão, minha irmã, basta uma palavra dele nessa noite, na sua vida, e o seu ministério está revolucionado. Basta uma palavra. É o nome de Jesus. A gente transformou o nome de Jesus em mecanismo de poder. Porque o nome de Jesus virou uma frase mística, carregada de magia, ao final das orações. Então o sujeito diz: Senhor, eu quero um carro hoje, o Senhor vai me dar um carro hoje, e eu oro em nome de Jesus. E o em nome de Jesus carrega a oração de força na nossa mentalidade contemporânea. Mas o nome de Jesus não é uma chave de poder. O nome de Jesus é uma declaração de submissão à sua autoridade. Eu estou aqui representando não os meus interesses, mas os interesses dele. E toda vez que eu represento os interesses dele, o meu ministério, seja o que for, alcance quem alcançar, esteja exposto onde estiver, já é vitorioso. Meu ministério já é vitorioso. Porque eu não estou representando a mim. Eu estou representando os interesses dele. É em nome dele que eu estou aqui. E aí quando Jesus vê isso, ele diz: vá, o seu servo já está curado. E aí acontece o que eu também acho um milagre. Que esse centurião tenha seguido o seu caminho. Eu sempre fico pensando o que acontece no caminho desse centurião, entre a palavra de Jesus e a chegada em casa para constatar a cura do servo. Eu acho que aqui tem uma caminhada de fé também. Eu acho que aqui esse centurião nos dá um outro exemplo. O exemplo de quem segue em frente enquanto as coisas ainda não podem ser constatadas. Você vai sair desse encontro e muita coisa que você tem certeza que Deus vai fazer através da sua vida não vai aparecer de imediato. Se esse centurião vivesse hoje, Jesus diria essas palavras, ele rapidamente pegaria o seu celular e ligaria em casa. Quem está falando? Dona Antônia? Dona Antônia, como é que está o João? Ah, o João está na cama. Não, vê como é que ele está agora. A senhora viu ele agora? Não, eu vi ele faz 10 minutos. Não, vê agora, porque Jesus acabou de dizer que ele está curado. E eu quero ter certeza. Senão Jesus vai aí comigo. Aí ela volta e diz: está curado aqui. Eu entrei lá, ele está pulando, está bem, está cantando, quase caiu lá no quarto, quebrou o braço, mas está bem. Jesus, obrigado. Conferi lá, está certo. O senhor é bom mesmo, valeu. Quando precisar de mim, estamos aqui. Via de mão dupla, uma mão lava a outra. Pode contar. Não. A palavra é vá, porque já está resolvido. E o fundamento do ministério vitorioso é: a gente vai, porque já está resolvido. Porque já está feito, está consumado. A gente segue em frente. A gente não fica olhando para trás. A gente não fica reticente. A gente não fica esperando ver para acreditar. Quando Tomé toca nas marcas e vê as marcas, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Jesus diz: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não andamos por vista, meus irmãos, nós andamos por fé.
Nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O nosso ministério se baseia na fidelidade dele. Se ele disse, acontece. Enquanto não acontece, a gente toma o rumo, porque Deus quer que nós estejamos no caminho. Minha igreja não deslancha, continua pregando, meu irmão. A arrecadação não sobe, continua orando, meu irmão. Não espere que alguma coisa se revele como já realizada para tocar o seu ministério com alegria, motivação, coragem, júbilo, cânticos de louvor e adoração, porque aquele que chamou é fiel para realizar. A gente segue em frente e faz sempre o melhor, porque o Senhor é maravilhoso. Eu comecei meu ministério numa sala de aula, com 7 pessoas. E desde aquele tempo eu sentia ao meu coração que deveria estar ali como se estivesse diante de 1 milhão de pessoas. Porque resultados são da conta de Deus. Da nossa conta é sermos encontrados fiéis. E Deus tem me dado experiências, bênçãos, lutas, tribulações, momentos de angústia, momentos de grande satisfação. E a cada dia eu tenho pedido a Ele que me ajude a seguir em frente, sem me preocupar. Para citar mais uma vez Calbart, um dos artigos que você encontra no livro Dádiva e Louvor, do Walter Altman. Vamos pregar o Evangelho. Vamos para onde Ele nos chama. O sucesso não é da nossa conta. Ministério vitorioso é ministério no caminho, fazendo o que Deus manda, indo para onde Ele quer. O resto está nas mãos dEle. Por isso não estejais ansiosos por coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.